Meu marido pediu divórcio, e depois de 1 hora, mudou de ideia. Contexto: estamos juntos há 2 anos, casados há 1. Ambos estamos na casa dos 20 anos. Na noite da confusão, tivemos uma discussão sobre a distribuição das tarefas domésticas que acho que desencadeou isso. Eu achava injusto que eu estivesse fazendo a maioria do trabalho doméstico, além de ser estudante em tempo integral na universidade e ter um emprego. Ele parecia pensar que a distribuição das tarefas era justa e que eu estava exagerando. Chegamos a uma solução depois de toda a confusão que estou prestes a contar, mas basicamente eu me sentia sobrecarregada e não ouvida, e ele se sentia estressado e confuso sobre por que eu achava que isso era um problema. Mais tarde naquela noite, estávamos discutindo a situação novamente, e eu expressei como parece que ele não está me ouvindo e como ele estava distante ultimamente. Então ele diz que há uma razão para a distância e eu peço para ele me contar o porquê. Ele diz que acha que nós nos mudamos rápido demais, que não sabe quem é, e quer o divórcio. Ele diz que se importa comigo, mas não me ama. E que tem se sentido assim há um tempo. Agora, eu prometi a mim mesma anos atrás que nunca tentaria fazer alguém ficar comigo se não quisesse. Então, por mais que isso doesse, eu disse ok. Eu chorei, ele chorou. Eu perguntei se ele queria tentar terapia de casal antes de se divorciar, mas ele disse que não. Decidimos resolver os detalhes pela manhã, peguei algumas cobertas para dormir no sofá e ele subiu para a cama. No meio do meu choro no sofá e da busca por apartamentos, o que pareceu horas depois, ouço ele se levantar e vir para a sala. Ele se senta ao meu lado e simplesmente diz: eu estraguei tudo, né? Eu congelei ao ouvir isso, porque mal processei a realidade do que acabou de acontecer e já consigo ver para onde ele está indo. Peço para ele elaborar e ele diz que não quer o divórcio, que não sabe porque disse aquilo e está sentindo o maior arrependimento que já sentiu na vida. Ele diz que percebeu que errou e que não preciso aceitá-lo de volta. Neste ponto, experimentei tanto um turbilhão emocional que me entorpeci completamente. Já chorei todas as lágrimas que pude. Agora estava apenas sentada ao lado do meu marido soluçando e dizendo que o aceitaria de volta, mesmo que mal tivesse processado o fato de ele ter querido se divorciar de mim. Eu disse a ele que queria terapia de casal e que ele procurasse terapia individual, e ele concordou. Já havia perguntado sobre terapia individual no passado, mas ele nunca quis até agora. Já se passaram alguns dias agora. Passei por todas as fases de ficar brava com ele, deprimida por meu casamento quase ter terminado, insegura sobre mim mesma, aceitando a realidade, sentindo amor por ele, me sentindo entorpecida. Ciclando por todas essas emoções repetidamente de forma aleatória. Estamos procurando um terapeuta de casal, mas muitos deles têm lista de espera agora. Então, enquanto isso, só quero saber, se alguém já esteve em uma situação semelhante, as coisas melhoram? A confiança volta? Sinto que não posso confiar nele de jeito nenhum agora. Quando ele me toca, às vezes fico nervosa porque não é a sensação reconfortante que estou acostumada quando ele me toca, é a sensação de que ele está me sufocando. Eu quero estar aqui por ele e ajudá-lo com qualquer coisa mental pela qual ele esteja passando. Mas isso tem afetado meu trabalho e minha escola, eu deixei minha escola dos sonhos por ele. Não posso simplesmente continuar priorizando ele acima de tudo quando claramente ele não faz o mesmo por mim. E ainda assim, até agora, ele estava fazendo o mesmo por mim, ele sempre foi tão doce me comprando flores, fazendo jantares, fazendo o possível para arrumar tempo para nós. E antes que você grite abuso, saiba que já estive em relacionamentos abusivos antes e eles não se pareciam em nada com isso. Ele não é como aqueles caras, esta é a primeira vez que ele faz algo assim. Eu simplesmente não sei como podemos nos recuperar. Qualquer conselho sobre como passar por isso seria apreciado. Atualização. Como mencionado anteriormente, ele agora é meu ex-marido. Aqueles de vocês que disseram que ele repetiria o mesmo comportamento estavam certos. No dia de ano novo de 2024, ele disse que queria o divórcio, arrumou uma mala e saiu para um motel, depois voltou horas depois. Eu admito, fiquei arrasada naquele dia. Perguntei a ele se isso seria apenas como da última vez e ele disse que não. Perguntei se ele se sentia mentalmente bem e ele disse que estava bem. Fiquei de joelhos e implorei para que esse homem ficasse, não foi meu momento mais orgulhoso, e ele me olhou com olhos vazios e apenas saiu. Fiquei em lágrimas por algumas horas, mas então abri este aplicativo para tentar me distrair e vi que ele fez uma postagem, agora excluída: por favor, não procurem por sua conta, no subreddit de divórcio sobre como ele me deixou e se sentiu mal, mas não se arrependeu. Então, fiquei deprimida e furiosa. Liguei para meu senhorio e disse que estava me divorciando e precisava de ajuda para trocar as fechaduras. Meu senhorio foi muito compreensivo e me ajudou a fazer isso. Algumas horas depois, ouvi uma batida na porta e quando abri, meu ex-marido estava lá, nem tive a chance de dizer para ele ir embora porque ele imediatamente desabou em meus braços soluçando. As primeiras palavras coerentes que saíram da boca dele foram: você não vai me aceitar de volta, vai? Reddit, eu adoraria dizer que o rejeitei naquele momento, mas não o fiz. Mesmo depois de tudo isso, eu ainda estava presa em sua teia de manipulação.
Então, em vez disso, sentei-me com ele e tive uma longa conversa sobre o quanto ele me machucou, como no meio de reconstruir a confiança que havia sido quebrada entre nós, ele destruiu completamente qualquer progresso que havia sido feito e encontrou uma maneira de tornar essa desconfiança ainda pior. Não me lembro dos detalhes do que ele disse, mas ele sempre soube o que dizer para me fazer sentir pena dele. A noite terminou comigo dizendo que o aceitaria de volta. Ele estava sorrindo, dizendo que nunca se sentiu tão esperançoso. Ele me escreveu um poema de amor naquela noite pela primeira vez em anos. Enquanto isso, eu nunca me senti tão quebrada, e disse a ele depois que ele disse que se sentia tão esperançoso. Ele ignorou e disse que eu me sentiria melhor pela manhã. Na verdade, não me senti melhor de manhã. Durante os próximos dias, enquanto eu tentava me reerguer, estudar para as finais e continuar indo trabalhar como se nada estivesse errado, ele oscilava todos os dias entre amar ou não amar, querer ou não estar casado comigo. Ele disse que achava que amava mais a ideia de ser o marido do que me amava. Meu último limite foi quando entrei em contato com um dos amigos de infância dele, com quem eu havia interagido algumas vezes e pensava poder confiar para ser honesto comigo, e perguntei se ele já havia percebido algum sinal vermelho no comportamento do meu ex-marido em relacionamentos anteriores ou no comportamento em relação às mulheres em geral. Este amigo me assegurou que nunca havia notado nada do tipo. Agradeci e pedi para ele não contar ao meu ex-marido que eu perguntei isso, pois tinha medo do que ele poderia fazer. Quando meu ex-marido chegou em casa do trabalho naquele dia, pude imediatamente perceber que ele sabia. Ele abriu a porta da frente com tanta força. Ele sentou-se no sofá ao meu lado, disse que sabia, e disse num tom de voz baixo e quase rosnante: mas eu sei que você não quis prejudicar ninguém. Eu estava congelada de medo e não consegui dizer nada, mas então ele segurou meu rosto e virou minha cabeça para olhar para ele, e seus olhos pareciam tão frios, e ele disse novamente: você não quis prejudicar ninguém, certo? Eu balancei a cabeça e me forcei a responder a certo. E eu sabia naquele momento que esse homem acabaria comigo se eu não encontrasse uma maneira de sair desse relacionamento, isso se eu mesma não o fizesse primeiro do jeito que minha saúde mental estava ficando depois de lidar com ele me insultando e menosprezando todos os dias. Eu estava genuinamente começando a entrar em um lugar escuro que não visitava há anos. No dia seguinte, enquanto ele estava no trabalho, eu fiz uma mala, escrevi um bilhete dizendo que estava indo embora e que queria que as coisas dele estivessem fora de casa quando eu voltasse, deixei o bilhete no balcão com meu anel e passei a noite na casa da minha mãe. É um divórcio sem contestação, arquivado por correio, e deve ser finalizado em abril. Comecei os trâmites na casa da minha mãe naquela primeira noite de separação. Desde o fim do meu relacionamento, tenho ido à terapia e percebi o quanto meu ex-marido era abusivo e manipulador. Também entendo o quanto ele está quebrado, mas estar mentalmente doente não é desculpa para comportamento abusivo. O que ele fez comigo foi abuso, e não tenho mais medo de dizer isso. Reconectei-me com amigos antigos e fiz novos amigos. Comecei a fazer coisas que amo novamente, coisas que ele nunca quis que eu fizesse, como usar batom vermelho ou comer coisas com sabor de menta e ir a concertos. Percebi que nunca mais quero me casar. Descobri minha identidade poliamorosa e comecei a explorar esse lado de mim mesma. Tenho planos de sair da minha cidade natal odiada para onde ele me arrastou de volta. Sinto muito mais alegria, liberdade e auto-amor do que jamais senti quando estava em um relacionamento com meu ex-marido. Não vou mais usar esta conta depois disso, pois não tenho necessidade. Mas quero agradecer a esta comunidade e aos outros subs do Reddit em que participei. Se nunca tivesse feito meu post original, acho que nunca teria percebido o quão terrivelmente meu ex-marido me tratava. Graças ao apoio de centenas de vozes me dizendo que eu merecia mais, percebi o quão verdadeira era essa afirmação. Eu mereço algo melhor, e agora tenho algo melhor. Também quero que esta atualização seja um farol de esperança para qualquer pessoa que se encontre em uma situação emocional verbalmente abusiva semelhante. A vida é muito melhor quando você sai. A esperança, a luz do outro lado da dor. Obrigado novamente, pessoal. Finalmente estou livre.